Na noite de 10 para 11 de agosto de 2025, Cabo Verde entrou mais uma vez para o mapa das tragédias anunciadas. A tempestade tropical Erin atingiu em cheio São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Em poucas horas de chuva, a cidade do Mindelo foi transformada num cenário de destruição. Ruas viraram rios, casas foram arrastadas, o Porto Grande paralisou, centenas de carros foram destruídos, milhares de famílias perderam o pouco que tinham. Foram dias de medo, de dor e de luto. Os números oficiais falam em mais de 8 mortos, outros relatórios falam em 12. Mais de 119 mil pessoas foram afetadas diretamente, numa ilha que não chega a 80 mil habitantes. Quase toda a cidade, de forma direta ou indireta, sentiu na pele o peso de uma tragédia que podia ter sido menor se houvesse prevenção. Mas o mais impressionante não foi só a força da natureza. Foi também a avalanche de promessas de ajuda que começou a cair sobre Cabo Verde nos dias seguintes. Milhões e milhões foram anunciados. Organizações internacionais, governos estrangeiros, fundações privadas, empresas locais, a diáspora. Todos em uníssono disseram: estamos com São Vicente. Mas a pergunta que ecoa hoje, um mês depois, é simples. Se todo esse dinheiro foi prometido, se todo esse apoio chegou, por que é que o povo de São Vicente continua a viver no meio da lama? No dia 12 de agosto, o governo de Cabo Verde declarou situação de calamidade pública por 6 meses nas ilhas mais afetadas. Foi ativado o Fundo Nacional de Emergência. O Banco Mundial entrou logo na primeira linha de frente e anunciou a liberação de cerca de 10 milhões de dólares através do mecanismo chamado CAT-DDO, um crédito de emergência. 10 milhões de dólares, fronteiras. Não é doação, é dívida. Dinheiro que vai ter de ser pago com juros pelo povo cabo-verdiano. Mas foi vendido como apoio internacional imediato. Pergunto, se esse dinheiro foi desembolsado em agosto, onde está ele agora em setembro? Por que é que ainda temos famílias desalojadas, locais críticos sem limpeza e bairros inteiros vulneráveis à próxima chuva? A Cruz Vermelha Internacional também agiu rápido. A 14 de agosto, anunciou um apelo internacional de 3 milhões de francos suíços e logo liberou 565 mil francos através do fundo DRF para apoio imediato a 40 mil pessoas. Kits de higiene, abrigos temporários, transferências monetárias. O Luxemburgo doou 250 mil euros diretamente para essa operação. A União Europeia anunciou mais 350 mil euros para reforçar a mesma resposta. Estamos a falar de quase 4 milhões de francos suíços, mais de 4 milhões de euros em ajuda humanitária canalizada via Cruz Vermelha. O dinheiro existe, mas quem em São Vicente pode hoje testemunhar que recebeu parte dessa ajuda? Quantas famílias receberam abrigo? Quantas receberam kits de higiene? Onde está a lista pública? No terreno, os navios começaram a chegar. Portugal mandou o NRP Sines, que atracou no Mindelo, e forneceu água potável ao Hospital Batista de Souza, ajudou na limpeza, fez buscas subaquáticas e até usou drones para mapear zonas de risco. A França enviou a sua marinha entre 24 e 28 de agosto. Mergulhadores, engenheiros, apoio à estação de tratamento de águas residuais. A Espanha, através da AECID e da Cruz Vermelha das Canárias, mandou kits de cozinha, cobertores, alimentos. A Alemanha, os Países Baixos e o Luxemburgo, via Mecanismo Europeu de Proteção Civil, enviaram máscaras, purificadores de água, kits de higiene, equipamentos de campo. Até os Estados Unidos mobilizaram os seus CIBIs, que estiveram no Porto Grande em escolas e orfanatos, a avaliar danos e dar apoio técnico. Pergunto, como é possível, com tanta força internacional presente em São Vicente em agosto, um mês depois, em setembro, os locais críticos ainda estarem cheios de lama? Será que a ajuda foi apenas simbólica para aparecer na televisão? Não parou por aí. O Tree Care Foundation, ligado ao setor do turismo, anunciou 100 mil euros. A Fundação Calouste Gulbenkian doou 80 mil. Empresas em Cabo Verde, como o Grupo Ímpar e o BCN, doaram 10 mil contos. O BCA, mais 5 mil contos. A CV Telecom,
Cabo Verde Airports e outros grupos também canalizaram fundos. E a diáspora? A diáspora fez o que sempre faz. Mostrou que o povo, quando se junta, é mais forte que qualquer governo. A campanha Amor, Paz, Son Sent Nu Juntamon, só no GoFundMe, ultrapassou $170 mil em menos de um mês. Contentores de ajuda partiram de Paris, Suíça, Estados Unidos. Cidadãos comuns, sem recursos estatais, organizaram-se para mandar comida, roupa, medicamentos. Se a diáspora conseguiu em semanas o que o Estado não consegue em meses, onde está o erro? E enquanto isso, o governo anunciou um pacote social de emergência. 25 mil escudos por mês para familiares de mortos e desaparecidos, até a transformação em pensão. 30 mil escudos por mês durante 3 meses para informais, pescadores, peixeiras, vendedores. Subsídios de arrendamento, apoios à reabilitação, linhas de crédito para empresas, prorrogação de impostos. O Banco de Cabo Verde, por sua vez, anunciou uma linha de financiamento de 10 mil milhões de escudos, cerca de 90 milhões de euros, com juros reduzidos para empresas e famílias. Mais uma vez, não é doação, é dívida. Pergunto, como é que uma família que perdeu tudo sem rendimento vai contrair crédito para se reerguer? É isso que chamam de apoio. Até 20 de agosto, a Cruz Vermelha de Cabo Verde já anunciava que tinha garantido 200 mil contos, cerca de 1,8 milhões de euros, prometidos por países como Portugal, Espanha, EUA, Luxemburgo, Japão, Suíça, Noruega. O objetivo era chegar a 340 mil contos para apoiar 1.500 famílias. Mas hoje, em meados de setembro, quantas dessas famílias já receberam apoio? Há algum relatório público? Onde estão os números transparentes? Por que é que cada comunicado fala em cifras diferentes e não existe uma base de dados clara para o povo acompanhar? O contraste é cruel. De um lado, discursos bonitos, conferências de imprensa, comunicados de solidariedade, milhões anunciados. Do outro, a realidade dura. Bairros que ainda não foram limpos, escolas que ainda não retomaram as aulas, famílias que continuam a dormir em casas destruídas. Medo cada vez que uma nuvem escura aparece no céu. No dia 11 de setembro, exatamente um mês depois da tragédia, a chuva voltou a cair e voltou a inundar os mesmos locais. Porque nada foi feito. Nada. Isso não é falta de ajuda. Isso é falta de vontade política. É falta de gestão. É falta de transparência. E aqui fica a pergunta que todos precisamos fazer. O que o governo de Cabo Verde quer com tudo isso? Querem que o tempo passe, que a memória se apague e que, no fim, as contas fechem no silêncio? Querem transformar tragédias em oportunidades de crédito e negócios? Querem que o povo acredite que apoio internacional significa dívida para as próximas gerações, enquanto as famílias continuam sem teto? Se o dinheiro entrou, queremos saber onde ele está. Se os navios chegaram, queremos saber o que foi feito depois que eles partiram. Se as campanhas da diáspora arrecadaram tanto, queremos ver a aplicação direta no terreno. Se a União Europeia, o Banco Mundial, o Luxemburgo, os Estados Unidos, Portugal, França e Espanha deram apoio, queremos transparência total. Sem relatórios escondidos, sem propaganda, sem manipulação. O povo de São Vicente merece viver em segurança. Não é caridade, é direito. E nós não vamos aceitar que mais uma vez a dor do povo seja esquecida. O canal Fronteiras vai continuar a expor, com dados, datas e números, cada promessa, cada euro, cada dólar, cada escudo. Porque só assim poderemos quebrar o ciclo do silêncio e da negligência. Eles podem tentar calar a nossa voz, podem tentar derrubar este canal, podem até pensar que com censura vão parar a verdade. Mas a verdade não se cala. Está nas ruas do Mindelo, está nos olhos de quem perdeu tudo, está na indignação de uma diáspora que já não aceita ser enganada. Se você acredita que não podemos deixar este assunto morrer, comenta a sua opinião, partilha este vídeo e inscreva-se no canal Fronteiras, porque silêncio é cumplicidade. E nós, desta vez, não vamos ser cúmplices. O que também não podemos esquecer é o risco futuro. A tragédia de São Vicente
não foi apenas uma catástrofe natural isolada, foi um aviso. O sistema de drenagem da cidade está obsoleto, a gestão do território é frágil, bairros inteiros foram construídos em zonas de risco, sem qualquer planeamento urbano. Se nada for feito agora, quando vier a próxima tempestade, e ela vai vir, estaremos a repetir o mesmo ciclo de luto, de perdas e de promessas não cumpridas. Outro silêncio que precisa ser quebrado é o da comunicação oficial. Durante semanas, os números de mortos e desaparecidos variaram entre comunicados. Até hoje, não existe uma base de dados clara que diga quantas casas precisam de reconstrução, quantos negócios foram destruídos, quantos trabalhadores perderam a sua fonte de rendimento. Sem informação transparente, como podemos avaliar a eficácia da resposta? E há ainda o impacto psicológico. Famílias traumatizadas, crianças que assistiram às águas levarem casas e parentes, idosos desalojados. Quem está a cuidar dessa dor invisível? Quantas equipas de apoio psicossocial foram realmente colocadas no terreno? Essa dimensão raramente entra nos relatórios de doadores, mas é talvez a mais profunda ferida deixada pela tempestade. Por fim, há a questão da responsabilidade. Não basta falar em solidariedade internacional ou em ajuda financeira. É preciso cobrar responsabilidade política. Quem vai responder pelo atraso na limpeza das zonas críticas? Quem vai prestar contas sobre a gestão dos milhões anunciados? Quem vai garantir que São Vicente não seja apenas mais um capítulo esquecido da nossa história de tragédias? Este não é um pedido de caridade, é uma exigência de justiça. E se o governo acredita que o povo vai calar mais uma vez, está enganado. Desta vez, a voz de São Vicente ecoa mais alto, aqui e em toda a diáspora.